E chegamos ao 5º episódio dessa temporada de Pacificador. Chris fugiu para a outra terra, deixando seus amigos para trás. E muitas novas teorias envolvendo o Rick Flag Sr. Afinal, será que o James Gunn deu uma dica do que pode acontecer no futuro do DCU? E no vídeo de hoje vamos analisar por completo esse 5º episódio da temporada do Pacificador. Esse, inclusive, era o episódio que a galera que assistiu antecipadamente estava dizendo que era o melhor dos 5. E aí, será que foi realmente o melhor dos 5 até agora? Sem sombra de dúvidas, pro Chris acabou sendo. Mas fica de novo aquela sensação que um episódio de 30 minutos é realmente muito pouco para tocar adiante essa história. Será que não dava para condensar esses 5 episódios em 3 episódios de 1 hora? Mas assim, eu também não consigo parar de pensar nessa cena envolvendo o Rick Flag Sr. Será que aquela teoria envolvendo a volta do Rick Flag Jr. como Capitão Átomo tem algum fundo de verdade? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tem muita coisa pra gente analisar nesse episódio 5, bora lá! O episódio começa com um flashback do funeral de Rick Flag Jr. A Harcourt ainda está muito abalada, e é quando aparece o pai do Rick Flag. Os dois conversam, e a Emilia promete que o responsável pela morte do Rick Flag será punido. No episódio anterior, a gente ficou com essa sensação que a Harcourt tinha alguma coisa a ver com o pai do Rick Flag. E aqui nesse flashback deixou bem claro o que era. Essa promessa e esse sentimento que os dois têm de pegar a pessoa responsável, que no caso é o Pacificador. Só que esse flashback é de antes do Projeto Borboleta, antes dela conhecer o Chris e ter uma amizade com ele. Agora, a transição pro caixão do Rick Flag Jr. pra abertura me pega demais. Isso é uma coisa que tá acontecendo ao longo de toda a temporada. O episódio sempre começa com um flashback e a última cena do flashback é sempre muito tensa. E aí a gente vai com essa musiquinha super feliz e o Pacificador dançando de um jeito muito idiota. Eu sempre acho isso muito engraçado, mas nesse episódio o fato de ser um caixão acabou chamando mais atenção. Após a abertura, cortamos para a praça da cidade, onde a Harcourt está esperando pelo Pacificador. E todos os agentes da Argus estão preparados para emboscá-lo. Chris aparece, e logo percebemos de cara que ele sabe que isso é uma emboscada. Ele se aproxima cautelosamente e se senta ao lado da Emilia. É revelado que ela realmente não o traiu, e o avisou antecipadamente por mensagem codificada de que isso era uma armadilha. Ufa, a Harcourt realmente não é uma traidora. Como a gente tinha conversado na semana passada, né, que ela poderia estar manipulando os agentes para proteger o Chris. Temos um diálogo muito legal entre a Harcourt e o Chris, que praticamente implora para ter uma chance. Finalmente, Harcourt admite que ele não significa nada. E Chris, por causa do conhecimento que tem do outro universo, pergunta se isso é por causa do Rick Flag Jr., o que a Emilia confirma. Gosto desse diálogo, especialmente por parte da Harcourt, porque dá pra ver todo o sentimento de conflito que ela tem. Dá pra ver que ela tem muita raiva do Pacificador por ele ter matado o Rick Flag. Mas tem esse outro lado dela que também se importa com o Pacificador. Talvez nunca seja um lado que realmente possa amá-lo, mas é um lado que pode ver como um amigo. E esse conflito eu acho que ficou muito bem mostrado pela atriz, que mandou muito bem aqui. E toda essa cena faz um paralelo com a cena do episódio 3, na qual o Chris senta com a Harcourt também numa praça. E mesmo em universos separados, ela fala a mesma coisa, e de como que o Chris tem um ego enorme, e como que isso atrapalha. Pois é, mesmo ele tendo as melhores das intenções, as pessoas ainda veem ele como esse cara egocêntrico que toma as decisões em primeiro lugar pensando nele. Chris se levanta, e a Argus decide agir. Pacificador tenta fugir, mas não tem como. Sacha Bordeaux, usando seus poderes de ciborgue, diz que vai atirar no anti-herói. E esse tiro vai ser mortal. E eu fiquei chocado como que a série apresenta os poderes da Sacha Bordeaux da maneira mais casual possível. Pô, até então a gente estava presumindo que ela nem tinha poderes, ela não tinha esse negócio de ciborgue que tem nas HQs. Nas HQs ela ganha os poderes de ciborgue quando é atacada por um Omake, ali durante o período da saga Crise Infinita. Sacha ganha os poderes de um Omake, mantendo a sua aparência humana e seu livre-arbítrio. O detalhe do olho no live action parece ser uma referência ao visual das HQs, porque lá ela fica sem um olho. E como vocês podem ver, né, a versão da Sacha Bordeaux do James Gunn é bem diferente das HQs. Já que é dito numa cena depois que a Sacha Bordeaux sofreu um acidente aéreo e que parte do corpo dela foi transformada em ciborgue. E esse é mais um belo lembrete de que o James Gunn sim vai mudar coisas envolvendo
o lore dos personagens no DCU dele. Não vai ser um por um. Só lembrar o que ele fez lá com os pais biológicos do Clark, do Superman. E quando se trata da Sasha Bordeaux, assim, eu acho que ninguém realmente vai se importar que a origem não tenha a ver com o Zomak, nem nada disso, porque no fundo ninguém se importa com a Sasha Bordeaux. Mas eventualmente ele vai fazer uma adaptação dessas aí com algum personagem grande. Até que não foi tanto na questão do Superman, porque eu acho que o filme do Superman acabou se sobressaindo na qualidade do que a própria polêmica envolvendo os pais kryptonianos. Mas eu ainda acho que foi um erro ali. Podem ter certeza que um dia ele vai adaptar um personagem que é mais ou menos importante, digamos assim, do Caçador de Marte pra cima em termos de popularidade, e vai ter polêmica. Pode ter certeza que vai ter polêmica no futuro em algum momento. Quando a Harcourt percebe que o Chris vai morrer com um tiro, ela se antecipa e incapacita o pacificador, salvando a sua vida. O problema é que pro pacificador ficou parecendo que ela o traiu. Enquanto isso, a The Bale recebe uma ligação por causa daquele seu anúncio. Só que, bem, esse cliente não estava a fim de contratá-la para serviços de espionagem. A coitada da Eds não percebe a maldade e só é alertada depois pelo vigilante. Aliás, eu queria conversar um pouco aqui sobre o Vigilante nessa temporada. Infelizmente, até esse momento, e esse episódio comprovou isso de novo, o Vigilante tá perdido. Ele virou, assim, o garoto que resolve os problemas, você chama ele pra limpar a bagunça, ou pra pegar o pacificador na Argus. E é uma pena, porque na primeira temporada ele foi um personagem tão bem utilizado que muitas pessoas viraram fãs do personagem. E aqui, embora eu ache que ele ainda continue engraçado, as cenas que ele participa são boas, falta uma participação mais interessante na história mesmo. Ele realmente tá sobrando nisso daí. Até o Economus e a The Bale têm mais participação do que ele. Os arcos desses personagens estão mais encaixados dentro da história do que o Vigilante, que, né, tá por aí, tá só vivendo a vida. E eu também sinto falta dele utilizar o uniforme. 5 episódios e nada de uniforme? O uniforme fazia parte do humor dele, sabe? A sensação que dava na primeira temporada é que ele gostava de utilizar o uniforme toda hora. E agora, mesmo nas coisas mais casuais possíveis, ele nunca tá usando. Eu não sei, é uma decepção nessa parte. Parece realmente que algo se perdeu. Na Argus, a Sasha Bordeaux fica chateada com a Harcourt por ter se metido na frente do seu alvo. E será que vai se criando uma rivalidade aqui? Depois, a Harcourt conversa com o Economus e explica o que aconteceu. Ela acha que o Rick Flag Sr. irá matar Chris, e a única alternativa é fichar o pacificador no sistema. E isso vai obrigar o chefe da Argus a não matá-lo e dispensá-lo. E cara, assim, ó, eu entendo a lógica que eles estão imprimindo no roteiro. Ah, ele vai fichar, então eles têm que prestar depoimento, tem que levar pra delegacia, não dá pra simplesmente se livrar do corpo. Beleza, eu entendo. Mas, cara, é a Argus. A Argus não obedece regras. Ela tá acima de regras. Pô, a Amanda Waller controlava esse departamento há pouco tempo atrás. Se a Amanda Waller quisesse se livrar de algum corpo, vocês acham que só porque tá no sistema ela não iria fazer isso? Cara, muita bobagem, muita desculpinha de roteiro só pra dar um jeito dele sair da prisão. Enquanto isso, Red Scent Wild chega até a cabana para tentar matar o Wiggly. Primeiro ele tenta envenená-lo usando um rato de cobaia, mas, por sorte, o Wiggly não cai nessa, já que uma raposa pega o animal antes. Então, ele decide ir pro plano B, que é matar na bala mesmo. E o Red Scent Wild pega essa arma comicamente gigante. E aí o vilão fica com essa vibe de hortelino total, né? E eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse cara aí. Ele é muito hortelino. E ele ainda tem um plus a mais que o hortelino, porque ele sabe ser engraçado, mas ao contrário do hortelino, ele é uma grande ameaça. Pô, teve uma cena ali que eu realmente achei que o Wiggly tinha morrido. Eu fiquei assustado. E eu acho que é isso que funciona nesse personagem. Vira uma side quest total dentro da temporada. É a aventura do dia do Wiggly, sabe? Mas sei lá, o Wiggly ainda é legal, é divertido ver isso. É uma side quest que pega tempo da história. Beleza, pega tempo, mas o episódio já é tão curtinho que se não tivesse isso, o episódio ia ter 20 minutos. Então, assim, eu acho 100% válido ter isso, acho que não atrapalha, e eu até lamento que eles se livraram desse personagem muito rápido. E também é aqui que tem o plot twist. O Wiggly realmente é a Águia Prime que todas as outras águias seguem. E de alguma forma, o Wiggly consegue convocar as águias para atacar Red Scent Wild,
que nada pode fazer, e ele é supostamente morto de uma forma brutal. Aquela velha máxima, né? Se não tem corpo, não tem a confirmação que ele morreu. A gente viu no máximo ali o dedinho dele na boca do Igli. Isso garante que ele morreu? Não. Talvez ele possa voltar aí no episódio 6, ou 7, ou 8. E esse personagem, ele é tão aleatório, ele é tão pra comédia, assim, que eu até não duvido dele voltar como zumbi, sabe? Se ele realmente morreu e não vai mais voltar, ok, foi um personagem divertido, mas que poderia ter uma participação um pouco maior ao longo dos episódios. E se ele voltar no último episódio, legal também, vou ficar contente. Mas daí pro Igli matar ele de vez. A minha real crítica a esse personagem é que ele veio e foi, né? Apareceu no episódio 3, no episódio 4 tá fazendo ali a magia dele, e no 5 ele morreu. Eu diria que até o jeito que ele morreu é anticlimático. O que é engraçado pra caramba também, o jeito que ele morre, sabe? É por isso que eu fico meio dividido. Eu gostei do personagem, mas eu sinto que ele poderia ter sido mais. Mas bem, também tem que ver se é realmente tudo isso, né? Tem outros episódios aí, ele pode voltar. Na Argus, Rick Flag Sr. finalmente pode realizar a sua vingança. Chris tenta dizer o quanto está arrependido do que fez, mas Rick Flag pai tá nem aí e bate impiedosamente. E olha só, essa cena aqui que o Rick Flag dá uma joelhada na cara foi muito bem dirigida, hein? Eu até dei um pulo pra trás porque a cena é muito violenta, me surpreendeu. Muito bem dirigida e muito bem coreografada. Realmente senti que o Chris estava apanhando pra caramba aqui. Como o Economus ficha o Chris, a Sasha Bordeaux fica sabendo disso e avisa o Rick Flag o que aconteceu. A Sasha não aprova essa atitude, mas o agente Flurry sim. E como o Chris está sangrando, a Argus decide liberá-lo para não levá-lo à delegacia. A Debale e o Vigilante o pegam na Argus e o levam de volta ao esconderijo. Só que sem ninguém perceber, eles estavam sendo seguidos pelo Judomaster. Eu realmente acho paia a Argus se render à burocracia de soltar o Chris só porque ele estava fichado, sabe? Eu não consigo ver a Argus se render à burocracia. Realmente, não dá. Cortamos pro Rick Flag, que estava vendo um e-mail muito estranho. Ok, essa é a cena que eu falei que talvez seja um indício que o Capitão Átomo vai aparecer. A cena faz questão de mostrar o que está no e-mail, e é possível ler o conteúdo. E bem, é um e-mail extremamente confuso e envolvendo física. Tem até uma parte que fala de algo envolvendo uma explosão atômica. Bem, pode ser nada, pode ser só coisa da minha cabeça, mas eu vejo que tem duas alternativas do que pode ser isso. A primeira teoria, de que o corpo do Rick Flag Jr. está passando por algum tipo de procedimento, e ele pode acabar virando o Capitão Átomo. O próprio episódio já deu uma dica que a Argus pode fazer isso. A Sasha Bordeaux sofreu um acidente aéreo, ficou com o corpo todo em pedaços, e eles deram um jeito de transformá-la num ciborgue. Por que não iriam fazer com o Rick Flag Jr.? E bem, a segunda teoria era que o Rick Flag estava, na verdade, estudando mais sobre o que aconteceu com a Sasha Bordeaux. E essa teoria de que o Rick Flag filho vai se tornar o Capitão Átomo não é de hoje. Nem fui eu que inventei essa teoria. Ela já tem de muito tempo. Vale lembrar que, nas HQs, o Capitão Átomo é o Nathaniel Adam. Não tem nada a ver com o Rick Flag, mas é o que a gente comentou ali sobre a Sasha Bordeaux. James Gunn não tem nenhum pudor de mudar passado de personagem. E se você parar pra pensar, tanto o Nathaniel quanto o Rick Flag Jr. são soldados e focados na proteção de seu país. Olha, eu realmente não acho que seja uma teoria tão maluca assim. Até porque a série fez questão de mostrar o computador. E o Rick Flag pai tava lendo ali, né, com muita atenção. Essa outra teoria que eu comentei de que ele tava lendo um e-mail sobre a Sasha Bordeaux é outra possibilidade. É uma possibilidade, né? Até porque esse episódio começou a desenvolver esse casalzinho Rick Flag pai e Sasha Bordeaux. O Rick Flag se aproxima da Sasha quando a mesma diz que concorda com as atitudes do general, mesmo que elas sejam motivadas por vingança. O chefe da Argus argumenta que, apesar de sim querer se vingar, ele também está agindo pelo bem dos Estados Unidos, e que tudo isso que aconteceu fazia parte do seu plano para descobrir a localização da fenda. E aqui é outra cena papinho meio difícil de engolir. Quer dizer, o Rick Flag elaborou todo esse plano para enganar geral? É o preparo do preparo do preparo? Não sei. Agora, o que eu acho que realmente tá acontecendo é que ele falou isso da boca para fora. É o que ele quer acreditar. Mas que, na verdade, ele realmente está sendo motivado pela vingança. Ele só tenta esconder isso das pessoas, sabe? E outra, qual é desse romancezinho? Os dois ficarem juntos? Também achei meio paia isso. Bem, cortamos pro pacificador,
que fica culpando a Harcourt por ter sido capturado. Agora, eu também achei estranho o Pacificador, nessa altura, ainda achar que a Harcourt traiu ele. Porque quando o Pacificador sai da prisão, quem leva ele pra fora é o Economus. E eles tinham todo aquele tempo pra conversar sobre o que aconteceu. E não tinha absolutamente nenhum motivo pro Economus esconder que a Harcourt não traiu o Pacificador. Mas, né, o roteiro não quis fazer esse diálogo porque é conveniente, porque ele precisa ter esse dilema. Mesmo que ele tenha dado todas as oportunidades para ter acontecido esse esclarecimento antes. O que, de novo, eu acho meio paia. Chris diz que se cansou de tudo e secretamente decide que está na hora de ir para outra dimensão. Ao chegar na base, ele se livra de seus amigos e chama o Wiggly. Pacificador escreve uma carta antes de partir. E assim, vai para outra dimensão, desativando o portal na saída. O Judomaster, que estava seguindo Chris, avisa Argus sobre a situação. E quando Chris entra no portal, Judomaster também vai atrás. Adebayo e Vigilante retornam à cabana e chegam bem na hora que o portal é desativado. Os dois percebem que o Judomaster também estava ali e fogem com o mecanismo que abre o portal. Na saída, eles ainda pegam a carta do Chris. E tudo isso acontece na margem de 30 minutos. Basicamente, o episódio termina aqui nessa margem de 30, 35 minutos. E, cara, é mais um episódio muito curto, né? Pô, será que não era possível juntar esses 5 episódios e condensar em 3? Porque, eu não sei, eu acho que tava muito na cara que o Chris iria, em algum momento, fugir para outra terra. E a série enrolou até o episódio 5, e agora só faltam 3. Pô, não sei, será que não dava pra, né, ter feito em 3 episódios toda essa história? Porque esse momento que a gente chegou aqui, o Chris na outra terra, ele é bem empolgante, narrativamente falando. O problema é que daí só tem 3 episódios para aproveitar esse momento legal da história. A sensação que fica é que dava para ter realmente condensado 5 episódios em 3. Mas eu também não tô reclamando, pra Batcaverna, quanto mais episódio, melhor, né? Mas enfim, eu tô dizendo pensando na qualidade do seriado. Quando vemos Chris novamente, ele está na terra do outro pacificador, e ninguém suspeita de nada. O Top Trio enfrenta uma ameaça de kaiju, e que parece muito com aquele kaiju que vimos no filme do Superman. Ou eu tô maluco? Aliás, como o James Gunn gosta de um kaiju, né? É Superman, Esquadrão Suicida, Pacificador temporada 2, Pacificador temporada 1, Guardiões da Galáxia 2... Como gosta de um kaiju esse homem! Adebayo reúne o grupo e lê a carta do Chris. Todos ficam realmente abalados com isso, e especialmente o Vigilante. Só que a Harcourt diz que não vai desistir de seu amigo, e fala que eles irão trazê-lo de volta, utilizando o mecanismo quântico. E a carta do Pacificador até fala de um negócio bem interessante, que é sobre buscar algum tipo de redenção. E como ele buscou essa redenção e não conseguiu. Tanto é que ele fugiu para uma outra terra, para conseguir ser feliz, né? Para realmente apagar o seu passado, digamos assim. E de certa forma, isso daqui conversa também um pouco com a primeira temporada e com a própria série do Pacificador, de que é possível ter total redenção nesse mundo? Quanto que as pessoas estão dispostas a te perdoar pelas suas ações do passado, mesmo que você tenha se arrependido totalmente pelo que você fez no passado. É uma discussão interessante, infelizmente é bem superficial aqui na série, mas é interessante. E agora, realmente, nos próximos episódios, a gente vai descobrir se essa terra que ele foi é realmente uma Terra X da vida do DCU. E detalhe que tivemos mais uma cena que o Vigilante comenta sobre encontrar a sua outra versão nessa terra. E eu já tô imaginando que esse Vigilante da outra terra vai ser totalmente o contrário do Vigilante da terra principal. Se o nosso Vigilante mata sob uma justificativa de justiça, com um certo tom de moralidade, o próprio Vigilante nesse episódio falou que não mata mulheres da noite, digamos assim. E eu tô achando que esse Vigilante da outra terra vai ser bem o contrário. Vai ter zero senso de justiça na hora de matar as pessoas. E a última cena do episódio é o Chris encontrando com a Harcourt. E o episódio corta bem na hora que eles iriam se beijar. Ah, James Gunn, eu tô vendo o que você tá fazendo aqui. Eu tô vendo. Você tá fazendo a gente acreditar que em algum momento o Chris vai beijar a Harcourt e não vai acontecer isso na temporada inteira. O James Gunn tá preparando o maior clickbait da história. Mas assim, ó, falando do episódio, eu também achei que o episódio foi ótimo. Só que ele também foi muito curto. E o episódio teve essas pequenas conveniências envolvendo a Argus pra liberar o Chris, que eu achei meio paia. Mas o resto ali, o que envolve o Chris, o dilema pessoal do Chris, isso eu acho que ainda continua muito bom. Gosto de como o Chris se despediu, gosto da carta, e também gostei de toda essa side story do Wiggly. Foi divertida, embora rápida.
Assim, vou dar nota 8 para esse episódio. Até o momento não teve nenhum episódio que eu dei mais de nota 8 e nenhum abaixo de 7,5, porque eu acho que essa é a média geral dessa temporada. Muito bom, acima da média, mas longe de ser excelente como foi a primeira. Só que isso refere-se aos primeiros 5 episódios. Agora a gente vai pro 6, pro 7 e pro 8, que são os episódios que o James Gunn prometeu explodir cabeças. De fato, essa segunda temporada tá inferior à primeira. Mas é aquele negócio, né? A impressão final é a que pode ficar. A gente vai pros episódios 6, 7 e 8 com um hype muito grande, porque o James Gunn vendeu hype. Ele disse que ia ter cameo, ele disse que ia ter um monte de coisa acontecendo, ele impediu a imprensa de assistir. Então a gente tá esperando algo muito, muito bom. Se esses 3 últimos episódios realmente forem excelentes, aí eu acho que essa segunda temporada vai ter valido a pena. Até o momento, sim, tá muito bom, mas depende de como que ele vai encerrar. Depende do peso de toda essa história. Então, semana que vem é o momento da verdade. A hora que a gente vai descobrir se realmente essa segunda temporada tem um bom motivo para existir, ou o James Gunn tá fazendo porque ele adora fazer o Pacificador. Ele tinha uma boa ideia, mas nunca conseguiu chegar na excelência que foi a primeira. E talvez fique aquela sensação que a segunda temporada decepcionou. O que, de novo, pro meu gosto pessoal, não é decepcionante. Eu acho que manter um nota 8 depois de um nota 10 é bem difícil, tá? Mas ainda era uma série que era nota 10, você espera sempre, né, o melhor do melhor, né? Por exemplo, nota 9. O que, infelizmente, segunda temporada parece estar distante até o momento. Mas vamos ver, tem sempre a semana que vem. Galera, eu espero que vocês concordem com a minha análise. Se não tá tudo de boas, comentem aqui o que vocês acharam desse episódio. Vocês acham que os episódios estão muito curtos? E essa teoria aí do Capitão Átomo? Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo falando do episódio 5 de Pacificador. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.